Os obreiros da hora undécima. Neste dia vamos estudar os planos de Deus para a finalização da obra da pregação do Evangelho neste mundo. Como finalmente Deus abreviará sua obra em justiça, esse Evangelho será pregado a todo mundo e então virá o fim. Jesus voltará para estabelecer o seu reino aqui neste mundo. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai que está nos céus, ajuda-nos a compreender os planos que tens para a tua igreja e para cada um de nós individualmente. Qual é a obra que tu queres que façamos? Queremos colocar-nos ao teu dispor, nossos talentos, nossos recursos para ser usados por ti, para abençoar e salvar outros, em nome de Jesus. Amém. Os obreiros da hora undécima. Undécima quer dizer número 11. Jesus disse que o dia tinha 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, era considerado o dia. Então, hora undécima, aqueles trabalhadores que foram contratados às 5 da tarde, faltando 1 hora para terminar a jornada do trabalho. Essa parábola dos trabalhadores da vinha, que é a base do nosso tema, está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 15. Vamos ler. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que é justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, meio-dia, e da 9ª, 3 da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora undécima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Muito interessante a parábola. Vamos tratar de entendê-la para poder entender e compreender os planos de Deus para a terminação da pregação do Evangelho e para que Cristo possa finalmente regressar. Lucas capítulo 10, versículo 2 nos diz: Elias fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sempre foi assim. A seara, o campo, é muito grande e poucos são aqueles que se dedicam a trabalhar na seara do Senhor. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, podemos perguntar, aguardando? Aguardando o quê? Bom, a bendita esperança, a manifestação gloriosa do nosso Deus e Salvador. Até quando vamos aguardar? Alguém poderia perguntar. Que falta? Bom, falta o que nós sabemos que falta. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Para testemunho, ou outras versões dizem por testemunho. Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Atos 17, 31.
Ele não diz que todo o mundo se converterá, mas que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, a todas as gentes, e então virá o fim. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus, desejado de todas as nações, 4:47, parágrafo 5. Então, apressando a volta de Jesus, significa trabalhando, fazendo o máximo possível para dar a conhecer este evangelho a todas as pessoas. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo o mundo será logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, todas as nações, todas as pessoas, e então virá o fim. Mateus 24:14, tirado de Atos dos Apóstolos, página 61. Então, a realidade é esta. O espírito missionário não são todos os membros da igreja que o têm. Aquele espírito de zelo, de devoção missionária, de compartilhar de acordo com a sua capacidade. Este evangelho, essa verdade que nós conhecemos, aos outros que não conhecem. Vamos ver algumas estatísticas mundiais a respeito da pregação do evangelho. Mais de 2,5 bilhões nunca foram alcançados pelo evangelho. Eles nem mesmo ouviram a palavra Jesus. Na janela 1040, não há presença cristã. Eles nem mesmo ouviram falar que existe um homem chamado Jesus. Na Índia, por exemplo, um dos países mais populosos, 475 mil cidades e vilas. Muito poucos receberam a presença de um missionário cristão. Aí está a janela 1040, o grande desafio, cobrindo a parte do norte da África, Oriente Médio e parte da Ásia. Antes chamado de cinturão de resistência, hoje é a janela 1040, um ajuntamento do mundo muçulmano, hindu e budista, onde vivem bilhões de almas em povos não alcançados. 90% da população da Índia nunca ouviu falar de Cristo. 16 línguas oficiais são faladas na Índia, mais de 1.600 dialetos, dos quais a Bíblia foi traduzida para apenas 8 deles. O que torna a situação ainda mais grave é que 38% da população da Índia é analfabeta. China, mais de 1 bilhão de habitantes. 1 em cada 5 habitantes do planeta vive na China. Como é então que Jesus diz e será pregado? Como que Jesus espera que esse evangelho seja pregado a todo o mundo, se cada vez parece que estamos mais longe de conseguir pregar o evangelho ao mundo inteiro? Sem a intervenção divina, sem Deus fazendo algo especial e sobrenatural, o retorno de Jesus será completamente impossível. A cada dia que passa, estamos mais distantes da vinda do Senhor. Nos dias dos pioneiros adventistas, é dito que 1 em cada 4 no mundo e 3 em cada 4 nos Estados Unidos ouviram a mensagem adventista. Na época dos apóstolos, quando não havia televisão, nem rádio, nem internet, nem carros, nem aviões, o evangelho foi pregado a todo mundo conhecido daquela época. Romanos 9:28 nos diz: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Medicina e Salvação, página 280, diz: o Senhor abreviará sua obra em justiça. E Maranata 136, o Senhor logo abreviará a sua obra e porá fim ao pecado. Esta é uma realidade. Deus falou que vai abreviar a sua obra em justiça, colocará fim ao pecado e estabelecerá finalmente o seu reino eterno aqui neste mundo. Como Deus fará isto? Deus já revelou pelos seus servos, os profetas, a maneira pela qual ele vai cumprir
este seu propósito de pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Mateus 24:14 diz assim, novamente, versículo bem conhecido, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho ou por testemunho. A palavra testemunho em grego, o idioma original do Novo Testamento, vem da palavra marturion, de onde se originou a palavra martírio em português. Então, na verdade, o que o texto está dizendo é: será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, por ou através do martírio, para que todos possam finalmente conhecer a verdade da palavra de Deus e tomar a sua decisão e Cristo possa voltar. Martírio? Será que é isso mesmo? Vamos ver, comparar com outros textos da Bíblia. Vamos seguir lendo Mateus 24, a partir do versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ainda não chegamos neste ponto. Vivemos os terremotos, as fomes, as pestes, pandemias, princípio das dores. Logo, logo sereis atribulados e vos matarão. Se odiarão uns aos outros e muitos se escandalizarão. Versículo 11 em adiante. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para ou por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Definitivamente é para testemunhar para eles, mas muitos desses testemunhos serão dados pelo próprio sangue daqueles que estarão pregando o Evangelho, através do martírio. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, novamente a palavra marturion, martírio, a ele e aos gentios. Versículo 19 em adiante. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Versículo 24 em adiante. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Interessante, muito interessante essas palavras de Jesus. Em face da perseguição,
que estará ocorrendo nos momentos finais da história deste mundo. Aqueles que creem e pregam a verdade serão perseguidos, serão mortos, serão martirizados. E Jesus diz: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Impressionante. E todo aquele que me negar diante dos homens, aqueles que negarem a verdade, negarem a Cristo para salvar a sua vida, para livrar-se do sofrimento, perderão a salvação. Jesus os negará diante do seu Pai Celestial. Aqueles que ficarem firmes, defendendo a verdade e a Jesus até o fim, e mesmo em face da morte, esses se salvarão. Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Muito interessante. Esta é a mesma ordem das coisas que acontecerá. Agora, enquanto temos paz e segurança, que deveríamos estar fazendo todo o nosso esforço para alcançar as almas, estamos em um estado de letargia, de acomodação, de tranquilidade, de estupor. Mas quando vem a perseguição, vamos ir fugindo por toda parte e pregando o Evangelho. A história vai se repetir. A perseguição fará com que realmente saiamos da nossa comodidade e vamos a difundir as boas novas da salvação. Há uma beleza e força na verdade que nada pode tornar tão aparente quanto a oposição e perseguição. Quando isso aconteça, muitos se converterão à verdade. Infelizmente, assim é. A verdade tem uma beleza que não aparece quando há liberdade, somente quando há oposição e perseguição. Então, a beleza da verdade aparecerá e muitos tomarão o lado dela. Até o fim, Deus permite que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final do seu povo tornar-se-á mais acentuado, mais glorioso, mais cabal e completo. Novamente, Deus vai permitir que os santos sejam entregues nas mãos dos seus perseguidores. E Satanás vai ser permitido por Deus manifestar o seu caráter de assassino. Por isso que o Apocalipse diz que o número dos mártires ainda não se completou. Muitos serão martirizados e mortos pela sua fé. Selarão com o seu sangue as verdades que ensinam e pregam. No livro Maranata tem uma citação surpreendente, página 195. As perseguições dos protestantes pelos católicos, na Idade Média, pelas quais foi quase aniquilada a religião de Jesus Cristo, serão mais do que superadas quando o protestantismo e o papismo estiverem juntos. Isso é surpreendente. Quantas pessoas morreram nas perseguições da Idade Média? Se calcula que aproximadamente, em média, 60 milhões de pessoas foram martirizadas pela sua fé. Ela diz aqui, quando se unam os protestantes e o papismo, essas perseguições que quase aniquilaram a Igreja de Cristo serão mais do que superadas. E se morreram 60 milhões de pessoas, quantos mártires haverá agora no fim dos tempos? 200 milhões? 500 milhões? Não sabemos, mas serão superadas as perseguições que quase exterminaram a Igreja de Cristo na Idade Média. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Eventos Finais 145. Nós não sabemos ainda o que significa ser perseguidos pela verdade. Pelo menos aqui, no nosso país, ainda não sabemos. Mas logo iremos saber. Perseguidos por causa da verdade. Na parábola dos obreiros da vinha, nos mostra que houveram 5 grupos de obreiros contratados para fazer a obra na vinha do Senhor. O primeiro grupo às 6 da manhã, o outro às 9 da manhã, terceiro ao meio-dia,
o quarto às 3 da tarde e o quinto grupo foi contratado às 5 da tarde. 1 hora faltando apenas para o término do trabalho do dia. Às 6 da manhã, os que foram contratados às 6 da manhã significam a nação judaica, que foi chamada por Deus 2000 anos aproximadamente antes de Cristo já para fazer o trabalho na vinha do Senhor. Não fizeram o que Deus esperava. Oh não, não fizeram. Tanto é que Deus teve que contratar outro grupo, a igreja cristã. O povo de Israel como nação foi rejeitado no ano 34, quando finalmente rejeitou a pregação do Evangelho e apedrejou Estevão, e Deus agora contrata outro grupo, a igreja cristã, que foi trabalhar na vinha do Senhor, fazer a sua obra. Ao meio-dia, o terceiro grupo de pessoas contratadas foram os reformadores. No século XVI, com Lutero e todos aqueles que trouxeram a reforma protestante, são aqueles que trabalharam no terceiro grupo. Às 3 da tarde, outro grupo foi contratado para ajudar no trabalho da vinha. Foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando Deus levantou esse movimento que ajudaria a trazer novamente a luz para o mundo das verdades que foram soterradas por uma avalanche de doutrinas falsas que vieram do paganismo. E a Igreja Adventista cumpriu e está cumprindo a sua obra. Mas, infelizmente ou felizmente, Deus terá que trazer ajuda novamente. Parece que a Igreja Adventista não vai terminar de fazer tudo o que deveria fazer, o que Deus espera ou esperava que ela fizesse. E Deus vai contratar o último grupo de pessoas, às 5 da tarde, faltando pouco tempo para o fim da história deste mundo. São os obreiros da hora 1/10, da hora número 11, faltando 1 hora de trabalho. Quem são este grupo misterioso dos obreiros da hora 1/10, que Deus vai contratar muito em breve? Vamos estudar um pouquinho. Primeiros escritos, 271. Diminuíra o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Impressionante essa citação. Está falando que dentro da Igreja Adventista existem aqueles que são fervorosos e zelosos e querem lutar com Deus para alcançar a sua salvação. E tem outro grupo que aqui se chama indiferentes, em outros lugares se chamam descuidosos e ainda em outros os chamam de amantes do mundo. Adventistas que são descuidosos, indiferentes e amantes do mundo, que não prezavam, que não valorizavam o suficiente a sua salvação como para angustiar-se e clamar com perseverança a Deus. E esses foram deixados de lado, caíram, apostataram, saíram, deixaram, negaram a verdade. E o seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Impressionante. Muitos vão sair da igreja, abandonar a fé e a verdade, outros vão entrar de fora e vão tomar o lugar daqueles que saíram. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Oh sim, existem muitíssimas pessoas que nunca escutaram, pelo menos no contexto correto, as verdades fabulosas que Deus nos revelou. E esses, quando escutem essas verdades, vão tomar o lugar daqueles que apostataram e abandonaram a fé. Em todas as partes do mundo existem aqueles que estudam diligentemente a palavra da profecia. Muitos se desviarão dos erros e pecados mais grosseiros e tomarão o lugar de outros que tiveram oportunidades e privilégios, mas não os apreciaram. Cuidado, cuidado, irmãos, com essa citação. Oportunidades e privilégios que somente os adventistas temos, mas não os
apreciaram, não valorizaram e finalmente serão vomitados da boca de Jesus. E outros virão a tomar o seu lugar e a sua coroa. Segue a citação. Deus não ficará sem testemunhas. Os obreiros da última hora serão contratados na hora 1/10 e consagrarão suas faculdades e todos os seus recursos, dinheiro, para fazer avançar a obra e concluí-la com justiça. Estes serão recompensados por sua fidelidade, porque são fiéis ao princípio. Esses obreiros da hora 1/10 virão com tudo que têm, como uma linguagem bem brasileira, entrarão de sola para colocar todas as suas faculdades, talentos e dinheiro e recursos para terminar a obra de Deus. O zelo que parece que nos falta, eles vão suprir. Segue a citação. Eles não se esquivaram de anunciar todas as advertências de Deus. Quando aqueles adventistas, está falando, aqueles que tiveram tanta luz, põem de lado as restrições que a palavra de Deus impõe e invalidam sua lei. Outros virão para tomar o seu lugar e tomar a sua coroa. Uma citação bem triste. Está dizendo aqui que aqueles que receberam a luz de Deus sobre a validade, a vigência dos mandamentos de Deus, finalmente vão, o quê? Invalidar a sua lei. Uau, será que a igreja adventista, ou grande parte dela, aceitará o domingo como dia de descanso e vai invalidar a lei de Deus? Isso que dá a entender aqui. Aqueles que tiveram tanta luz, põem de lado as restrições que a palavra de Deus impõe e invalidam sua lei. Outros virão para tomar o seu lugar e tomar a sua coroa. Não se esquivarão, eles não se esquivarão de anunciar todas as advertências de Deus, porque agora nós parece que temos medo de anunciar ao mundo as verdades que Deus nos revelou. Quando temos que tocar no assunto da besta, do anticristo, do papado, parece que temos medo de ofender as pessoas. O que vão dizer? Acaso Deus não nos deu uma mensagem para sacudir e abalar o mundo? Por que temos medo de apresentar essa mensagem? Outros virão e vão apresentá-la, e vão tomar o nosso lugar e a nossa coroa. Cuidado, irmãos, vamos tomar a dianteira nesta obra. Na hora 1/10, o Senhor chamará muitos obreiros fiéis ao seu serviço. Pessoas abnegadas ocuparão os lugares que a apostasia deixou vagos. Aos rapazes e moças que vão entrar, bem como aos de idade mais madura, Deus dará poder do alto. As pessoas que entrem, que aceitem a verdade na hora 1/10, serão investidos de poder do alto. Jovens, moços e moças e pessoas também mais maduras, totalmente convertidos, não meio convertidos, totalmente convertidos, com seus lábios tocados com a brasa ardente do altar de Deus. Eles marcharão a serviço do Mestre, constantemente para frente e para cima, levando a obra ao seu ponto culminante. Estes são aqueles que se juntarão ao povo de Deus para dar o alto clamor. O alto clamor. Muitos pensam que será dado somente por pessoas fiéis que agora são adventistas do sétimo dia. Mas não. Deus contratará os obreiros da hora 1/10, que aceitarão a verdade na última hora, se juntarão a nós para dar o alto clamor ao mundo que ainda não escutou. Impressionante, Deus está mostrando como é que Ele vai fazer para terminar e abreviar a sua obra em justiça. Os planos de Deus são magníficos, fantásticos. Muitas almas virão de outras denominações religiosas e na hora 1/10 obedecerão a toda a verdade, porque não se voltaram contra a luz do céu, mas viveram de acordo com toda a luz que tinham, enquanto aqueles, adventistas do sétimo dia, que tiveram tão grande luz e privilégios e oportunidades, falharam em viver a luz e andar nela. Todos estes se desviarão de seu caminho.
A sua luz brilhará cada vez menos até que sua lâmpada se apague, porque eles não terão o óleo da graça nos recipientes que carregam com suas lâmpadas. Impressionante essa mensagem, porque ela tem que ver com as virgens. Veja que interessante que ela usa a linguagem da parábola das 10 virgens. Aqueles que não andam na luz e no conhecimento que têm como adventistas, a sua luz vai diminuindo mais e mais até que se apague nas trevas, porque não terão o óleo da graça, não terão o Espírito Santo, serão destituídos do Espírito Santo e finalmente a sua luz se tornará em trevas e outro virá tomar o seu lugar e a sua coroa. Os mensageiros celestiais que Ezequiel viu, semelhante a uma luz brilhante movendo-se entre os seres vivos com a velocidade da luz, representam a rapidez com que a obra acabará para avançar até a conclusão. Deus abreviará a sua obra em justiça. Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1142. A visão de Ezequiel daqueles seres que parece que se moviam em círculos, em rodas, uma dentro da outra, parecendo uma confusão, mas na verdade é uma harmonia e uma velocidade estupenda que representam a terminação da obra de Deus nesta terra, que será de maneira rápida e eficiente. Milhares da hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Eventos finais 212. Uma rapidez surpreendente as conversões darão. Nós ficaremos surpreendidos que pessoas virão e empunharão a trombeta e darão à trombeta um sonido certeiro. Milhares se converterão à verdade num dia, os quais na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia de Pentecostes, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Eventos finais 212. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Eventos finais 197. É uma citação sumamente interessante, porque muitas pessoas dizem o seguinte: bom, esses evangélicos aí já escutaram a verdade do sábado e rejeitaram a verdade. Rejeitaram a luz. Deus os rejeitou, mas não é assim, porque a verdade apresentada a eles não foi apresentada de uma maneira que lhes trouxesse convicção ao coração e à mente. Por isso, quando rejeitaram a luz, não romperam a sua ligação com Deus. Deus vai voltar a apresentar de uma outra maneira, sob um outro contexto, a verdade para eles. E muitos vão aceitar na hora 1/10. Entre eles, os católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Eventos finais 197. Definitivamente Deus conhece os que são seus. Deus conhece os fiéis e sinceros que estão em todas as religiões do mundo, até mesmo as religiões pagãs, budistas e essas religiões da China, muçulmanos, todas elas têm Deus, pessoas sinceras e fiéis. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo excederá em muito o dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Eventos finais 211. Como é interessante! O nosso zelo será ultrapassado por aqueles que entrem na igreja na hora 1/10. O zelo deles vai exceder em muito o nosso que estamos nessa mensagem há tanto tempo. E mais ainda, olha que interessante, há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente
ou dos que têm estado apostos para proclamar a verdade até agora. Por esta razão, os trabalhadores da hora 1/10 receberão o seu denário completo, salário completo por apenas 1 hora de trabalho. Por quê? Porque vão entrar com tudo o que tem, com tudo o que são, com aquele zelo e fervor que vão exceder o nosso zelo e o nosso fervor. Eles verão aproximar-se a batalha e darão a trombeta o sonido certo. Eles nos vão ensinar a tocar a trombeta. E aí eu acho que muitos adventistas antigos na igreja vão se ofender, vão perguntar quem que vocês acham que são para vir aqui dizer para nós como devemos pregar o Evangelho. Será que alguém vai dizer isso? Mas não sei. O certo é que eles vão tomar a dianteira. Quando a crise estiver sobre nós, quando chegar o tempo de calamidade, eles, os obreiros da hora 1/10 que entrarão, assumirão que a dianteira da obra de Deus. Nos ensinarão como devemos pregar o Evangelho, dar o sonido certo à trombeta, revestir-se-ão de toda a armadura de Deus e exaltarão a sua lei. Aderirão à fé de Jesus e manterão a causa da liberdade religiosa que os reformadores defenderam com ardor e pela qual sacrificaram a vida. Mensagens Escolhidas, volume 3, 386. Deus está de maneira clara dizendo como Ele vai fazer para abreviar a sua obra em justiça e pôr fim ao pecado e às misérias deste mundo. Irmãos, o nosso trabalho é permanecer fiéis, andar na luz que o Senhor nos tem dado. Viver esta luz, praticar essa luz, ensinar essa luz, para que não sejamos vomitados da boca de Jesus e outro venha tomar o nosso lugar e a nossa coroa. Muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. Está falando de muitos adventistas que se afastaram, esfriaram na fé, longe do aprisco. Muitos cristãos também pode ser, não necessariamente adventistas, mas que vão agora regressar para seguir o grande pastor. E finalmente, então, a advertência de Deus para nós, como povo que tem a verdade e a luz do conhecimento de Deus para este tempo. Isaías 60, de 1-3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que possamos juntos permanecer na luz, andando na luz que procede do trono de Deus, e que esta luz possa resplandecer às pessoas que estão ao nosso redor, e possam ver o caráter de Cristo, o amor de Jesus e a sua verdade em nossa vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.